Olá, tudo bem? Vamos hoje iniciar o terceiro trimestre de 2021. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer porque estamos hoje completando o primeiro aniversário deste canal, um canal onde nós trazemos semanalmente um resumo da lição da Escola Sabatina. E hoje então estou muito feliz aí por estar completando esse primeiro aniversário, né? Se Deus quiser, vamos aí até quando ele permitir, né? Completando aí outros aniversários, levando a palavra de Deus de maneira prática, esse resumo semanal da lição da Escola Sabatina. O título geral da lição desse trimestre, aquilo que nós estudaremos então nas próximas 13 lições, o título é Descanso em Cristo. Aqui está a capinha da nossa lição, Descanso em Cristo, para você que ainda não adquiriu esse estudo. E o título da lição de hoje, a lição número 1, Vivendo em uma Sociedade que Não Para. O verso dessa semana está lá em Salmos 84, verso 2, e diz assim: A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Bem, a lição ela começa basicamente nos mostrando aquilo que nós muito bem conhecemos, que é o corre-corre da nossa vida, né? Que é a nossa vida de uma maneira acelerada, onde nós não temos tempo para nada. Uma vida em que simplesmente nós fazemos e fazemos um monte de coisa e no final do dia vemos que outras coisas ficaram por fazer porque não tivemos tempo. E, infelizmente, aquilo que nós mais negligenciamos pela falta de tempo é o descanso, né? O descanso, que é algo importante, instituído por Deus, justamente porque Deus entende a necessidade dos seres humanos ter esse tempo para descansar. Infelizmente, é o que nós acabamos negligenciando pela falta de tempo. E muito irônico, no mundo onde as informações elas rondam aí de forma bem rápida, a internet é rápida, o nosso celular cada vez funcionando de forma mais rápida, né? Podemos chegar em lugares distantes cada vez mais rapidamente. E, infelizmente, esse é o mundo onde menos tempo nós temos. E justamente o tempo do descanso acaba sendo negligenciado. E não tem como falar de descanso sem citarmos, obviamente, e é justamente o primeiro texto que a nossa lição ela nos traz, que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3, que é o descanso do sábado instituído por Deus lá na criação. Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 2, verso 1 ao verso 3 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Perceba que aqui então Deus ele institui um dia para descanso. E nós vamos perceber aqui no estudo dessa semana várias conotações que essa palavra descanso ela tem na Bíblia, na palavra de Deus. E aqui nesse contexto, no resumo da lição, eu separei o seguinte: a cada sábado, Jesus ele nos convida a deixar nossas preocupações, inquietações e ansiedades para trás e entrar em seu palácio para descansar nele. É um dia, portanto, que Deus nos chama para nos esquecermos de tudo aquilo que nos deixa inquietos, preocupados, todos aqueles problemas da semana, de trabalho, de estudo, enfim. Deus nos convida para esquecermos disso nesse dia e entrarmos em seu palácio. E perceba que aqui nesse resumo ainda diz assim, com relação justamente a essa analogia com relação ao palácio, diz assim: palácios terrestres são localizações geográficas distintas. Por exemplo, o Palácio de Versalhes, na França, contém 700 quartos e mais de 67 mil metros quadrados de área útil. Como patrimônio da humanidade, é uma das mais grandiosas construções do século XVII. E o sábado, o Palácio de Deus no templo, é muito mais significativo e surpreendente. Não data do século XVII, mas do início dos tempos. Na criação, atravessa os séculos e agracia o planeta com um tempo sagrado a cada semana. É um lembrete
perpétuo, de onde se encontra o verdadeiro descanso. Perceba que um palácio, algo grandioso, aqui o de Versalhes, um patrimônio da humanidade, uma das maiores, grandiosas construções do século XVII. E aqui o sábado, ele então é comparado com algo grandioso. E o palácio de Deus, o sábado, portanto, é um palácio no tempo, onde nós somos convidados uma vez por semana a entrar nesse palácio e desfrutar de toda a sua grandiosidade, uma vez na semana. E como diz, atravessa os séculos e agracia o planeta com um tempo sagrado a cada semana, sendo então um lembrete perpétuo, onde se encontra o verdadeiro descanso. O verdadeiro descanso é, portanto, encontrado nesse palácio no tempo, nesse dia sagrado, nessa construção grandiosa que Deus fez para que a humanidade pudesse uma vez na semana entrar e ter o verdadeiro descanso. Ainda nesse contexto diz assim: à medida que nos lembramos do dia de sábado para santificá-lo, nosso Criador se lembra de nós nesse dia e derrama abundância de bênçãos celestiais em nossa vida para nos libertar da escravidão do medo, das correntes da ansiedade e da prisão das preocupações. Perceba, isso é muito forte, Escravidão do medo, correntes da ansiedade, prisão das preocupações. Então, essas preocupações, medo, ansiedade, são verdadeiras prisões que nós estamos vivenciando. Somos presos pelos problemas, ficamos presos nas nossas ansiedades, nas nossas inquietações, e Deus ele nos convida então para nos libertarmos disso semanalmente, e realmente vivenciarmos então o verdadeiro descanso. E aqui na lição da Escola Sabatina, traz aqui um breve relato de Baruque, que era ali o escrivão de Jeremias. Acompanhe comigo, que diz lá em Jeremias, capítulo 45, verso 3 ao verso 5. Jeremias, capítulo 45, verso 3 ao verso 5. Diz assim: disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Verso 4, assim lhe dirás, isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei, arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Aqui entenda Baruque, ansioso, inquieto, preocupado por tudo aquilo que estava acontecendo e queria vir a destruição de Jerusalém. Ele ali então preocupado, muito inquieto, a sua vida não seria mais a mesma, não seria mais como estava sendo naquele momento. E Baruque, então, tendo essas preocupações, como diz aqui no resumo da nossa lição, a cidade de Jerusalém logo seria atacada por exércitos inimigos, o sofrimento, a angústia e o desastre estavam se aproximando rapidamente. A vida jamais seria a mesma para Baruque. O medo o consumia, a dor inundava sua vida, a preocupação o prendia em suas garras debilitantes. E diante desse contexto, desse cenário, Baruque preocupado, inquieto, o que é que Deus diz para ele? Lá no último verso que nós lemos agora, no verso 5, ele diz: a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Essa foi a resposta de Deus para Baruque. Baruque preocupado, ansioso, inquieto, e Deus traz uma mensagem que dá tranquilidade para ele. Uma mensagem que dá a certeza que Deus está com ele e o manteria vivo, Diz aqui, as promessas divinas, elas são certas. Devido à segurança que elas nos dão, podemos descansar mesmo em meio às maiores dificuldades. Então, a promessa que Deus estava ali fazendo a Baruque poderia, então, trazer um descanso a Baruque, porque aquilo que Deus promete é algo certo. É algo que será feito com toda a certeza. Então Baruque ele poderia descansar tranquilamente, apesar de estar vivenciando um momento de sofrimento, de preocupações, de ansiedades. Quantos de nós não vivemos aí
ansiedades, preocupações, problemas para resolver, né? Seja aí uma vida de trabalho, de estudo ou outras questões familiares. E a gente precisa, né, se libertar disso. E a única maneira de nos libertarmos disso é confiarmos nas promessas que Deus faz para cada um de nós, porque essas são promessas que não falharão, não falham. São promessas que certamente irão acontecer. E da mesma maneira que Deus aqui ele busca então trazer tranquilidade para Baruque, Deus ele busca trazer tranquilidade para cada um de nós hoje. Precisamos buscar a Deus, orar, e Ele nos trará, então, esse conforto, nos permitirá que possamos descansar tranquilos, mesmo em meio a tantas tribulações. Dando sequência aqui no nosso estudo da lição da Escola Sabatina, como eu falei, a lição ela traz aqui alguns exemplos de descanso, seja um descanso espiritual, seja um descanso físico, né? E muito interessante aqui eu separei o que está lá em Marcos, capítulo 6, verso 31, acompanha aí comigo, que diz em Marcos, capítulo 6, verso 31, um contexto onde os discípulos tinham retornado de uma viagem missionária e estavam ansiosos para falar com Cristo, falar das maravilhas que foram feitas, dos problemas que aconteceram, enfim. E aqui então, em Marcos capítulo 6, verso 31, diz assim: E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Portanto, Cristo convidando os discípulos, os seus apóstolos, né, a descansar, a repousar, o descanso realmente físico. E aqui é muito interessante essa questão, porque entenda que eles estavam aqui imersos, né, na sua missão, no seu projeto missionário. E ainda assim, dentro do seu projeto missionário, Deus convida eles, né, orienta eles, melhor dizendo, a descansar, a repousar. Perceba que às vezes as coisas da igreja, né, as coisas de Deus, digamos assim, se nós realmente não descansarmos também, repousarmos do nosso projeto missionário, isso se tornará um fardo na nossa vida. Se tornará um fardo, né? Quantas vezes a gente acorda sábado de manhã e tem que ir para a igreja, e tem que acordar cedo, porque tem que puxar louvor, porque tem que pregar, tem que ficar no som, e aí tem reunião à tarde e tudo, e aí isso consome também a nossa vida, mas a gente diz o quê? Não, mas é de Deus, então tem que ser feito, e a gente tem que fazer, porque é de Deus, Ele vai abençoar isso, mas veja, aqui Deus convida os seus discípulos também, em meio ao seu projeto missionário, a descansar, repousar, porque isso é uma necessidade dos seres humanos. E mesmo dentro do nosso projeto missionário, seja lá qual for o seu projeto missionário, seja lá qual for o seu projeto dentro dessa missão que Deus convida cada um de nós para participarmos, precisamos também repousar, descansar, para que possamos então ter energia para continuar fazendo cada vez melhor o nosso projeto missionário. Então Deus ele nos convida também para repousar, não só do nosso trabalho do dia a dia, não só dos nossos estudos, não só dos problemas familiares, mas dentro também do nosso contexto missionário, também há uma necessidade de descansar, para que isso não se torne um fardo na nossa vida. Precisamos ter prazer em realizar a missão que Deus nos confiou. E para isso nós precisamos também ter essa sabedoria, saber o momento de descansar, para que possamos então realizar de forma mais eficaz, com o apoio divino, a nossa missão. E na sequência, a lição aborda sobre o momento em que Caim ele faz uma oferta a Deus, né? Caim e Abel, né? Os irmãos. Abel ele oferece algo para Deus, né? Que era agradável, era aquilo que Deus queria receber como oferta, né? O sacrifício ali. E Caim ele faz uma oferta que não é agradável a Deus, né? E dentro desse contexto, a lição nos mostra então que Caim ele foge, ele se torna um fugitivo, né? Como fala aqui a lição, um fugitivo e errante pela terra. Caim ele foge. E
perceba só o que a lição fala sobre esse momento, sobre esse contexto. Quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos. E foi o que aconteceu com Caim, né? Foge da presença de Deus, a gente se torna inquieto e tentamos, portanto, preencher o anseio pela graça divina com coisas, relacionamentos ou com uma vida excessivamente ocupada. Está entendendo? Quando nós fugimos de Deus, nós ficamos inquietos. E a gente, portanto, busca preencher esse anseio, né, pela graça divina com coisas. E a gente começa a querer coisas para poder preencher esse espaço que fica quando a gente se afasta de Deus. Querer preencher com relacionamentos. E a gente começa a ocupar, então, nossa vida, né? Caim, então, começou a construir uma dinastia e uma cidade. Né? Diante, então, da sua inquietude, ele busca preencher esse espaço vazio, nesse espaço que fica, né, quando ele se afasta de Deus. Ele busca, então, construir uma cidade, uma dinastia, e ambas são grandes conquistas e representam determinação e energia. Mas se for uma dinastia sem Deus e uma cidade rebelde, no final das contas, isso não significará nada. Isso é bem forte, isso. Porque estamos num mundo hoje onde as pessoas buscam conquistas. Conquistar um império, né? Conquistar, enfim, conquistas pessoais ou conquistas, né? Conquistas maiores, poder, seja o poder econômico, seja o poder político. As pessoas estão em busca de poder, de ter, de comprar, de fazer, de ser reconhecido. As pessoas estão em busca disso. Né? E nada disso significará alguma coisa se não tiver a presença de Deus. E as pessoas, então, quando se afastam de Deus, elas buscam preencher a sua vida com tudo isso que eu falei. Mas nada disso terá um significado na vida das pessoas se não tiver Deus. Então nós precisamos buscar preencher a nossa vida, preencher aquele vazio que as pessoas sentem com a presença divina, porque só isso nos trará realmente tranquilidade e o verdadeiro descanso. No mundo onde as pessoas, né, através das redes sociais, colocam aí que estão vivendo uma vida tranquila, descansando o tempo todo, né? O verdadeiro descanso não é esse. O verdadeiro descanso não. Podemos sim descansar, podemos viajar e ter aí, devemos, né, fazer aí para poder também descansar fisicamente, como estamos falando aqui no contexto dessa lição, mas o verdadeiro descanso, ele é encontrado com a presença de Deus na nossa vida. É Ele que nos liberta das nossas preocupações, é Ele que nos liberta das nossas inquietações. É Ele que vai resolver para nós todos os problemas conforme a vontade dEle. Portanto, nós precisamos buscar esse descanso em Sua presença. E nós precisamos, então, compreender todo esse contexto para vivermos realmente uma vida de descanso, tanto física, espiritual e emocional. E a humanidade precisa disso, Deus sabe disso, e por isso que Ele instituiu o descanso, um dia de descanso e também a necessidade do descanso diário. Nós precisamos respeitar essa necessidade do nosso corpo para que nós possamos viver realmente bem. E que você possa então ter compreendido essa lição, que você possa buscar cada vez mais esse descanso verdadeiro que só é encontrado na presença do nosso Mestre. Essa foi somente a introdução da lição. Né? Abordaremos aí assuntos muito interessantes no decorrer desse trimestre, que você possa estudar. Aqui é apenas um resumo, que você possa estudar. A lição da Escola Sabatina ela está disponível na internet, está disponível também para você adquirir no site da Casa Publicadora Brasileira. Então, adquira o estudo, estude, busque aprofundar no assunto, não fique apenas aqui no nosso resumo, mas aprofunde, porque vale a pena. E então, esse é o meu desejo de hoje. Mais uma vez, foi um grande prazer aqui estar com você. E a gente se vê, então, na lição número 2. Até lá!